Oi, gente, bom dia! Mais uma prata da casa, esse encontro maravilhoso com a nossa querida Luciana, que vai nos enriquecer hoje. Lu, muito obrigada pela sua disponibilidade de dar esse presente para o time. E te passo agora a palavra com muita felicidade para você nos nutrir com a sua sabedoria. Beijo. Opa, Ana. Bom dia, time querido. É um prazer estar aqui, como sempre, e falando de uma temática que fez parte da minha trajetória profissional e que sempre me mobiliza muito, que é a saúde do adolescente, né? Na minha trajetória profissional, em dois lugares, simultaneamente, na atenção primária e na saúde mental. Nesses dois lugares, dentro da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e no consultório, né? Mais ou menos era esse o formato. Mas eu vim falar com vocês hoje sobre a experiência na Secretaria Municipal de Saúde, que foi uma pesquisa realizada em 2018, 2017, né? E que eu, quando sugeri ao grupo, eu achei que iria agradar, porque é, ela foi realizada com muito carinho e ela achei que iria enriquecer. Eu espero que eu consiga isso. Eu estava falando um pouquinho antes sobre o desafio de trazer uma pesquisa científica para a conversa, para o bate-papo, sem ser sisudo, sem ser chato. Mas eu acho que eu vou conseguir. Eu tentei isso com força. Tá? As interrupções são super bem-vindas, por favor. É lógico que existem uns termos mais específicos, né, do formato da saúde pública, mas que também não são totalmente desconhecidos. Mas se houver alguma coisa, alguma elucidação, por favor, me sinalizem. Tá bom? Bom, eu estive no adolescente nos últimos anos da minha participação na Secretaria Municipal de Saúde. Eu estive até 2018 no adolescente, durante 10 anos, né? Antes eu estive em outras unidades, trabalhei na Rocinha também, com projetos vinculados a uma ONG, enfim, conheci a Rocinha, mas o adolescente, Paulo Freire, e o adolescente, a saúde do adolescente, sempre fizeram parte da minha vida. Quando eu fui para adolescente, foi uma delícia. Era uma equipe sensacional, foi uma unidade, né, instalada na Secretaria Municipal de Saúde. Olha só, em 2004, né, ela é já bastante antiga. Ela veio de uma superintendência de promoção da saúde, né, num grupo assim bastante vanguardista dentro da secretaria, que eu coloco logo o nome da Viviane Castelo Branco, que fiquei emocionado hoje de manhã, que o grupo nosso, a equipe nossa que lida com adolescente, né, de sanitaristas, hoje é aniversário dela. Eu disse, gente, eu vou falar na Viviane. Ela fez, então, essa superintendência de promoção da saúde. Começou com a gerência do adolescente, que já era uma coisa bastante inovadora, porque o adolescente, a gente vai ver no trabalho, é muito pouco visibilizado. Então, nessa gerência de promoção da saúde, ela instalou duas experiências de maior sucesso que vigoram até hoje, que são os adolescentros. Um é na Maré, foi o primeiro, e depois o Paulo Freire, que é em São Conrado, naquele prédio em frente à Rocinha, que é chamado Centro de Cidadania Rinaldo Delamare. Ele ficava no andar inteiro, no 12º andar. Eu acho que vale a pena quem tiver interesse, quem já entrou naquele prédio, é bastante interessante. E o outro projeto dessa gerência foi o REP da Saúde, que é a rede de adolescentes promotores, e é rap porque é rap mesmo, né? Porque vem de juventude, porque é uma música que tem muito de letra e a melodia fica um pouco escondida. Enfim,
que era um pouco a cara do trabalho. Então, essas duas experiências da Secretaria Municipal de Saúde representam expertises nossas, que a gente exporta para outros trabalhos com adolescentes pelo Brasil afora. Tá? Bom, o que aconteceu? Em 2011, houve a expansão da estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, vocês já devem ter ouvido falar, é o Programa de Saúde da Família, né? Que foi constituído pela reforma sanitária, o programa das diretrizes, a estratégia, um modelo assistencial, e a gente tinha no Rio essa estratégia muito tímida. Em 2011, ficou estabelecido que 100% da Rocinha ficaria com essa coberta por essa estratégia. Aí o que aconteceu? Quiseram terminar com o adolescente, Paulo Freire, e colocar toda a assistência do adolescente nas clínicas da família da Rocinha, porque entendiam que o adolescente iria concorrer com a assistência. O adolescente ele fazia atendimento clínico e de promoção da saúde, só para adolescente, exclusivamente para adolescente. Então, havia serviço social, ginecologia, obstetrícia, clínica médica. Hoje ele ainda permanece. A Mônica Alegre, que faz parte do nosso time, está à frente do adolescente, né? E tive com ela perguntando, atualizando como é que as coisas estavam funcionando. Ela me contou que não mudaram, então, dentro desse quadro que eu vou expor para vocês. E nós tivemos ali, né, no adolescente, que conviver com essa entrada das clínicas da família dentro do prédio, e ali eu fui percebendo, eu e a equipe do adolescente, o quanto os adolescentes ficavam flanando dentro das equipes de saúde da família, porque eles tinham ali aquele 12º andar, que era só deles, onde eles entravam, né, sendo os personagens principais, e de fato eram, porque para nós, eles é que maestravam as ações, e todo mundo ali preparado para lidar com aquela questão com as questões relacionadas ao ciclo vital, e a gente viu ali que isso não estava acontecendo a contento. O que eu fiz? Eu tive vontade de pesquisar como é que estava acontecendo, então, o adolescente na clínica da família. Pesquisar não para dizer ou para colocar em questão a estratégia. A estratégia é uma conquista, é espetacular a estratégia. Só que todo olhar integral é interessante, né? A gente fala muito em olhar integral, integralidade. Todo olhar integral tem que considerar as especificidades, né? E aí eu via que era uma proposta de um olhar integral onde o adolescente, nós, né, da equipe, onde o adolescente não estava contemplado nas suas especificidades. Porque o que estava em jogo, gente? O adolescente é um ciclo vital que não existe adoecimento, quando existe é grave. As questões do adolescente fogem daquele modelo de saúde e doença, biomédico, clínico. A saúde do adolescente, ela demanda, necessita de outras intervenções, outras questões, que é isso que eu queria sensibilizar vocês, tá? Além disso, tinha um jornalzinho dos adolescentes que eles faziam no Rap da Saúde, eles diziam o tempo todo que os adolescentes sentiam muita dificuldade em adentrar os serviços de saúde, seja na atenção primária, básica, como também nos hospitais, onde eles só iam quando realmente estavam doentes, o que não é comum. Bom, agora eu queria, Ana, vocês têm alguma coisa para colocar? Eu acho que o último ponto que eu queria dizer é que a ideia é sempre contribuir, né? É contribuir para cada vez mais essa estratégia, que foi uma conquista nossa do Sistema Único de Saúde, dar conta do recado. Não, mas a estratégia foi ampliada em 2011, a gente está em 2013. De fato, o ritmo da vida é diferente do ritmo que a gente gostaria. E quem trabalha, né, com coletividade, a gente vê isso. A vida tem um ritmo, as coisas acontecem. Então, já houve avanços,
Uhum. Mas isso é importante dizer. Agora, Ana, eu vou lá. Então, eu vou agora mostrar uns slidezinhos para vocês. Gostaram? Ó, Sim. isso aí é a carinha deles, tá? Carinha deles. Esse é o adolescente na estratégia de saúde da família. Caracterizar um pouco a adolescência, né, em 4 questões fundamentais. É um período de transformações, onde, sabido e notório, onde o desenvolvimento cognitivo ele vai estruturando a personalidade numa conversa do sujeito com o ambiente, não é? Então, a neurociência, não sei se vocês já leram um livro que eu recomendo muito, Cérebro em Transformação, da Susana Herculano Rosel, né? Ela, em 2005, ela é fantástica. Ela teve na UFRJ e precisou sair porque o laboratório não dava conta. Mas ela é uma gracinha, o livro, e ela, o que ela descreveu em 2005 como uma nova era de pesquisa sobre a neurociência do adolescente. Importante, vocês já devem ter ouvido falar em PET scan, né? A década de 90 foi considerada a década do cérebro, né? Em 2005, a partir do imageamento, o imageamento cerebral, que via ali a imagem do cérebro, o aporte, a ida de glicose e oxigênio para determinadas áreas, ela foi ali descrevendo o que se passava no cérebro adolescente, caracterizando que o cérebro adolescente não é um cérebro nem infantil, nem, parece óbvio, mas a pesquisa é um pouco atrasada, de acordo com a realidade também, e sisuda. O método científico, então, ela pôde ali dizer que é o seguinte, ó, de fato, e tem evidências de que as coisas acontecem de uma maneira específica, tá? Isso é muito importante. Agora, não só a neurobiologia, né, a neurofisiologia, como as transformações, né, do desenvolvimento, não deixam de contextualizar o adolescente. Por exemplo, atualmente não dá para não considerar, né, a questão do imediatismo, né, da cultura do consumo, onde as coisas são descartáveis, a fila anda, né? O imediatismo traz uma questão interessante, que com a evolução tecnológica, o conhecimento é um desafio aprofundar o conhecimento. Ele acaba ficando superficial. Então, isso é um desafio, é um contexto importante que o adolescente lida, e tem outros 2 fundamentais, que é a exclusão social, né? Nem todo adolescente tem contextos, né? O adolescente com a exclusão social, uma coisa importantíssima. E a 4ª coisa que eu gosto muito, que é a pulverização, né, coletiva, dos ambientes coletivos. Então, o individualismo também está imperando. Esse contexto na adolescência tem se configurado nos dias atuais como um grande desafio. Eu também vou sugerir para vocês Lu, um livro. Lu, você quer mostrar o livro? Esse O aqui, livro. Ai, opa, o maravilha! o Cérebro em Transformação. Sério, muita É um, informação. é um livro bem leve, assim, é um livro gostoso de ler. Gostoso de ler. Tem É, outro porque chamado Sexo, Drogas e Rock and Roll, né? eu tenho também, está aqui do ladinho. Legal. Ela escreve muito bem e não é pesado. Ela é uma cientista de peso, mas ela não é pesada. É muito Qual é o muito nome bom. completo e editora, por favor, no chat? Eu ponho, pode deixar. Bom, agora, outro livro que eu também vou recomendar, que eu não sei se vocês já leram, ele foi lançado no final do ano passado, é de uma americana chamada Twenge, chamado iGen. I de internet, Gen de generation. Ela cunhou, talhou esse termo para se referir à geração que nasceu de 2000 para cá, que eles chamam de centennials. Tá? Ela diz que eu estou aqui enxugando, tá? Eu acho que é um livro interessante. Ela inclusive discute bastante telas na vida do cérebro, na vida do adolescente, né? Mas tem 2 aspectos que eu acho bastante importantes que ela coloca, que o imediatismo e a segurança, né? O quanto isso está sendo desafiador na vida desses adolescentes que nasceram na internet,
onde o cérebro fica o tempo todo tendo prazer num curto espaço de tempo. E o que isso está gerando nas relações desse adolescente com o mundo. Outra coisa que nos diz respeito como adultos é a segurança. O adolescente os centennials, né, os iGens que ela fala, eles estão assim buscando segurança. Então a gente vê isso, apesar da pesquisa ser feita nos Estados Unidos, né? E isso, o Pondé até que faz o prefácio, tá, gente, desse livro. Eu acho que é ele, desculpe, eu acho que é ele, tenho quase certeza, tá? Acho que é. Mas, assim, se transporta muito para a gente, para os nossos adolescentes e jovens, que fala da adultização tardia, não é? Do despreparo, a segurança funcionando como a coisa mais importante, o cara não ficar doente, não se contaminar por HIV, e aí o sexo seguro, se não tem isso. Então, no final das contas, fica um cara que não quer ter trabalho com nada, né? E isso ela coloca como um fator muito importante, somado às telas, ansiedade, depressão, enfim, uma discussão bem boa, tá? Luciana, você podia repetir o que você quis dizer com pulverização, que acabou, acho que interrompeu, eu não Pulverização, entendi. interessante. Leva um desinteresse do adolescente, né? Do adulto e do adolescente, pelas questões coletivas, pelo grupo, né? Então, é comum, muitas vezes, o adolescente dizer assim, eu funciono melhor assim. Cada um funciona de uma maneira. Sim. Por quê? Porque eu gosto desse tema pulverização dos ambientes coletivos, né? Como é que tá difícil para o jovem, o adolescente tardio e início da adolescência, final da infância, se engajar em ambientes coletivos. Tá? Menos comum do que era. Você fazia parte de um grupo ali, um grupo aqui, agora isso está sendo dissipado, até pela tecnologia, tá? Ok? Um exemplo disso que a gente escuta muito adolescente dizer assim, é ficar com preguiça de se encontrar. Isso é uma coisa... não, porque a sensação, a gente perguntando, é de que os assuntos já foram esgotados no WhatsApp, né? Não, a gente já conversou, já sei o que está acontecendo. Aí você diz assim, sim, mas aí como é o encontro, aquela coisa, perguntando, né? Não, mas aí fica o coletivo, né? E a festa, é comum hoje em dia, né? Na nossa época, a festa era uma grande motivação. Agora, a festa é sempre ponderado como talvez uma chatice por isso, ainda não estou afim, que é uma experiência coletiva. Tá? Foi nesse sentido. Respondi? Obrigada, entendi. Vamos lá. Então, o quarto ponto da adolescência, que eu acho interessante, é essa situação paradoxal, que acaba construindo na cabeça das pessoas uma ideia do adolescente pouco ativo na solução dos problemas sociais, porque é um conflito. O cara adolescência é aquele período alegre, que você relativiza as regras, onde o cara vai ali enfim, se desculpa, mas ao mesmo tempo ele é aquele sujeito que as pessoas vinculam à violência, vinculam às drogas, vinculam. Então, tem essa questão estabelecida, né? Que a gente precisa ter muita atenção. Eu fico danada, aborrecente, né? Aquela questão pejorativa em relação à potência que o adolescente tem. Então, projetos como a gente vai ver aqui, a gente vai ver eu no adolescente, ficava emocionada com a capacidade deles de desarrumarem determinadas ideias, determinados projetos, e estruturar uma coisa melhor do que eu jamais teria pensado, né? Em várias situações. Isso realmente me sensibilizava. Mas, Dora, estou vendo você pedir para falar. Só queria, você falou assim, o adolescente é suposto ter uma vida alegre, papapá. A gente está falando de adolescência, assim, a impressão que eu tenho, eu não atendo adolescentes, é muito mais de alguém que traz problemas e que vive problemas do que alguém que está numa vida alegre. Alegre, eu, pelo menos, tenho na minha cabeça, a gente
supõe a infância. Então, assim, vocês têm uma padronização de uma definição do que seria um adolescente? Ai, eu vejo, isso é muito bom, porque Porque isso é a grande inquietação que a gente vai ver mais adiante. A gente pode voltar a esse ponto depois, porque é a grande questão, né? Fico prometendo, tá? Tá bom? Vamos lá, aqui, riscos e vulnerabilidades, né? O Conselho Epidemiológico de Risco, assim, doença e agravos, né? Como é que doenças e agravos acontecem na população? O risco é a possibilidade das coisas acontecerem e surgirem doenças e agravos. Ele sempre pautou o modelo biomédico. Voltando aos adolescentes, a gente teve que ampliar isso, né? E aí veio o campo da promoção da saúde, que enfatizava vulnerabilidades. Aí entravam o que nas vulnerabilidades? Questões ambientais, questões sociais, questões econômicas relacionadas à adolescência. A cultura, lógico, diga, aqui na cidade do Rio de Janeiro, cultura são hábitos. Na cidade do Rio de Janeiro são 10 áreas programáticas. Eu estou falando muito rápido, gente? Tá sendo... Não. São 10 áreas programáticas na saúde. A cidade é dividida em 10 pedaços. É impressionante como são cidades diferentes em cada área programática dessa, né? A área programática, por exemplo, do adolescente nossa aqui, é a área programática 2.1, né? Então, cada uma tem a sua cultura. O adolescente é diferente em cada lugar. As ações voltadas existem falta de ações programáticas voltadas para o público adolescente. Eu adoro falar sobre vida sexual. Vida sexual, por exemplo, a gente logo imagina a iniciação sexual precoce, a gravidez, por exemplo, não planejada, era de chamar atenção no adolescente, por exemplo, na minha vida, na vida da equipe, ver um adolescente entre 15 e 17 anos, uma adolescente fazer TIG, né, o teste de gravidez, buscando positivar, buscando essa adolescência, buscando essa gravidez. Né? Outra coisa importante, as pessoas vinculam a adolescência à saída do colégio, né? A evasão escolar. O que a gente vê em pesquisa, fugindo do senso comum, é que adolescente já estava, né? As pesquisas têm enfocado, óbvio que isso não diz respeito à totalidade dos casos, longe disso, mas tem um impacto enorme. Adolescente já está fora do colégio, já está fora, já não fazia parte. Então, o adolescente tem questões relacionadas à vida sexual que transcendem. A adolescente está informada, a adolescente saber dos métodos contraceptivos, tem questões dela, da realidade dela que enfocam. Outra coisa muito importante é a parceria com a educação, né? A questão da violência nas escolas enfim, tem interferência de todas as ordens, e bullying nisso, enfim, e todo tipo. Agora eu vi no jornal um menino que bateu na cabeça da professora. Quer dizer, essa é uma questão importantíssima, essa intersetorialidade de um projeto, uma ação programática muito necessária, né, da saúde ir para a escola, para a educação, e educação ir para a saúde. Isso é muito claro na promoção da saúde, né? E vamos para os 3 conceitos. Eu já estou falando da promoção da saúde, que propõe, né, ações mais abrangentes e que conta com essa díade em relação ao adolescente. A intersetorialidade e o protagonismo juvenil. São essas 2 questões. Vamos lá, a promoção da saúde é uma das estratégias mais promissoras para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam as populações todas, em todos os ciclos, em todas as épocas do nosso ciclo vital. É importante dizer que o adolescente tem especificidades, né? Mas todas as etapas do nosso ciclo vital, a gente se desenvolve até o caixão, né? Desenvolvimento é mudança.
A gente muda até morrer. Então, a gente sempre vai ter transformação, mas é um período onde isso assim é a marca registrada. A gente tem que lidar com isso, né? E aí, outra coisa que eu gosto muito é diversificar a prática, né? Não fica aquela prática, aquele modelo já conhecido. Aqui. A outra, eu falando um pouquinho da intersetorialidade, que é um desafio, que não basta funcionar na escola. Esse é o desafio, a minha vivência, isso é claro. É ter um vínculo à escola. A escola precisa lembrar que a saúde é uma parceira, né? Senão você aparece lá assim como um ser do outro planeta, faz uma etapa, uma estratégia ali, fica uma coisa meio descaracterizada do que se quer. Então, é uma parceria que precisa. Eu cito a escola porque é mais fácil, né? Está ali bem azeitada, bem clara do que cada um quer, né? Do outro. E o protagonismo juvenil, que é uma graça, né? Uma graça, né? Que é dar potência ao adolescente. Aí no dia do adolescente, outra coincidência, outra sincronicidade que eu gosto de dizer, emocionante, é que eu participei de foi a Soperge que quis fazer um evento no Dia do Adolescente, dia 21 de novembro, sobre protagonismo juvenil. Quem estava lá? A Mônica foi, Alegre, era uma das palestrantes, a Viviane, foi uma delícia encontrar a Viviane, e 2 adolescentes do Rap da Saúde botando para quebrar, articulados, falando como é que a vida deles mudou. Gente, acabou, às 9 horas da noite eu estava em êxtase. Viviane emocionada, foi uma delícia, uma delícia. E a Viviane colocou essa que eu conhecia, essa definição do protagonismo, né? Que eu gosto muito, que é do Antônio Carlos Gomes da Rocha, que é uma forma de ajudar o adolescente a construir sua autonomia, definir por ele mesmo. Isso aí é um termo que tem a ver com independência, mas é muito maior, através da participação criativa, construtiva e solidária na construção de problemas reais da comunidade. E aí, tanto o adolescente Paulo Freire quanto o Rap da Saúde são experiências da Secretaria Municipal de Saúde nesse protagonismo. Aí eu botei aqui 2 fotos fofas, desculpe. Esse aqui da esquerda é o Manuel, que quando eu estava no adolescente, ele era o cara. Um cara responsável, ele entrou no Rap da Saúde com essa carinha, olha lá, você sabe, tinha uma camiseta, olha só, a Viviane é muito criativa, tinha essa camiseta que eles andavam de um lado para o outro, você sabe o que é o Rap da Saúde? A gente andava com essa camiseta, fazia um sucesso louco, tinha cartões, a pessoa que fez esse desenho era muito craque, a gente tinha marcador de livro com isso, uma delícia a imagem. Aí é o Manuel, como no Rap da Saúde. E hoje, olha o Manuel aqui na foto do lado. Olha o Manuel aqui. Está vendo aqui ele, ó, aqui da direita, com uma cara séria. Sabe onde ele estava? Na Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre protagonismo juvenil. Olha lá o Manuel. Quando eu vi isso, eu disse, não, essa foto tem que botar do Manuel, meu Deus do céu. Muito carinho. Outra, essa foto aqui mostrando um pouco, né? Aqui é o adolescente, daqui a Mônica, nossa, aqui no cantinho, diretora da equipe. Aí os adolescentes ali fazendo isso, era uma comemoração, tudo assim, mobiliza. Festa caipira, festa junina, e aí vai ter canjica, e vamos para a Copa e traz canjica, de repente, uma festa junina da maior qualidade, sabe aquelas? E aí resolvem dançar quadrilha, e devolvem, e é uma alegria, e isso feito por eles. Isso aqui era uma reunião, só para dizer, isso aqui é um movimento também, mostrando a saúde pública carioca, mostrando a cara do Rio. Vamos lá. Tá rápido? Alguém quer falar? Chato? Eu posso. Primeiro, é lindo esse trabalho, maravilhoso. Eu acho que você mostrou essa foto incrível, porque o Manuel é um resultado maravilhoso, né?
daquilo que vocês mostram que alcança, né? Porque ele está lá, protagonista, né? Palestrante, isso quer dizer que ele se envolveu e está potencializando o trabalho, ele próprio, né? Ator. Né? Né? Então, Isso, mas isso. é maravilhoso mesmo. Só Luciana, queria falar uma coisa para assim, contribuir, tá? É o seguinte, a questão da promoção da saúde, né, que a Viviane traz, é uma outra forma de ver a saúde, porque aquilo que você falou, né, sair das doenças e agravos para ter uma perspectiva de, não da doença, mas da saúde. Trabalhar com promoção da saúde é a ideia de trabalhar com os determinantes sociais, e são vários, né? Habitação, transporte, e um deles, que é muito importante, é a educação. Não é? Então, a educação é um dos determinantes sociais da saúde. Então, a ideia da estratégia de saúde é estratégia mesmo, né? Porque mudando o paradigma da doença para a saúde, você tem outras estratégias, que significa trabalhar nos contextos, né? Com, especialmente, né? Trabalhar essas diferenças que você mesma falou, né? De cada contexto em si, com o envolvimento dos atores sociais e de objetivar o movimento, né? O protagonismo em cada local. Isso que é o grande pulo do SUS. Né? O SUS é isso, tem 33 anos, mas ainda tem muito por fazer, e esse trabalho é lindo, parabéns. Era só uma contribuição. Obrigada, Daniela. Exatamente. É como a promoção da saúde, ela propõe um outro paradigma, né? É um olhar abrangente para a saúde. Agora, é um desafio, porque isso ainda está muito calcado. A gente vai ver mais adiante na percepção dos profissionais, tá? Tá bom? Ô, Luciana, Obrigada. Fala, Héctor. eu não sei se a gente faz pergunta agora, mas assim, eu fiquei com uma dúvida. O adolescente, ele funciona, por exemplo, ali no São Conrado, ele funciona naquele prédio, é isso? Funciona. Ele ainda Ele está lá. ele é como se ele fosse, sei lá, um clube, alguma coisa assim. Um Ele centro continua. comunitário, é isso? Não, ele é Não. mais, ele é mais. Ele é Ah, ali o ninho do Rap da Saúde, ali ficam os adolescentes promotores da saúde, eles se reúnem, né? Pensam em sim. atividades, existem atividades de promoção da saúde, parcerias, por exemplo, biodança, teatro, balé, né? Entendi. Mas eles vão Reuniões para a comunitárias. comunidade ou eles ficam Vão, aqui? Vão para não, a vão comunidade. direto, absolutamente, Ah, direto. entendi. Eles ficam lá assim, ah, É um no, grupo de adolescentes que se organiza ali para ir para a comunidade? Como é que é? Lógico, eles se sim. organizam, exatamente. Eles se Eles se organizam organizam, ali. são várias, são três funções básicas dos adolescentes. O multiplicador é o Ah, operário, digamos assim, o dinamizador, que é o coordenador, e o facilitador. Esse é muito legal, porque são os mais rodados. E sim. eles facilitam as ações, dando uma harmonia entre as várias áreas programáticas, entendeu? Ele facilita. Ah, Ele entendi. vê ali, ele filtra onde é que é a cultura, muito interessante. Então, tem uma questão específica, se houver interesse, eu puder ajudar, é lógico que eu não sou expert no assunto, mas lidei Certo. ali. Agora, vem cá. Eles não fazem a ponte com a escola, por exemplo? Direto. Fazem. Com Esse escola. contato que você hum, diz é difícil a saúde chegar na escola, né? Mas, por outro lado, eles são, entre aspas, agentes da saúde também, né? sim, E eles estão dentro da escola, né? sim. Estão dentro da escola. Eles são multiplicadores, eles trazem esses adolescentes da escola também para esses projetos, não é isso? Sim, eles Sim, trazem, eles divulgam, e é bonito, porque eles sim, fazem na linguagem de adolescente para adolescente. sim, sim, sim. O Não, que eles são os fica, o que é o multiplicadores. pulo do gato. Sim, sim. Eles falam num Sim. acolhimento diferente. Porque Falam por com os mais que a pares, gente né? falam com os Falam com os pais. pares, né? A outra Tá? questão que eu tenho, aí é uma Só que questão. um minutinho, Héctor, Ah, eles requisitam a equipe.
como ajuda. Ali Um no apoio. adolescente, a gente está precisando disso, é lógico. Entendi, porque todo esse material que é produzido, que você mostrou, os cartazes, o marcador de livro, isso eles espalham isso, né? Porque eu fiquei pensando, eles produzem esse material para onde? Aonde que isso está sendo divulgado? Em tudo que é lugar. Entendeu? Eles, Não, isso que eu assim, estou te perguntando, isso se dissemina ali, por exemplo, na comunidade da Rocinha, né? Que é essa área programática deles, né? isso, exatamente. Tá. A Exatamente. outra questão que eu tenho, que é uma Não, questão. a área programática é Rocinha, aí tem outros no Vidigal, na área Essa programática área 2, que está ali. É, Sim, a sim, gente vai falar um pouquinho mais do rap mais adiante, sim, e aí eu vou caracterizar umas coisas que são importantes também no rap, tá? Vou sim. chegar lá. Agora, eu só fiquei. É uma dúvida minha, assim, uma questão minha muito antiga, que é essa questão da sexualidade do adolescente. Quando você diz que adolescente chega ali na, sei lá, na estratégia, vamos supor, né, no posto, vamos dizer, querendo fazer, pedindo um exame de gravidez, na hora que você falou, eu falei, peraí, não estou entendendo o que é, qual é. Ela já, quer dizer, ela já viveu essa questão da sexualidade, ela já está supondo que ela está grávida, porque É, tem uma questão com a adolescente que é assim, é uma questão minha, e eu acho que, por exemplo, esse adolescente ele está informado, né? Esses adolescentes são adolescentes informados, né? A respeito dos métodos anticoncepcionais, a respeito da sexualidade, né? Mas as meninas engravidam, né? sim. E eu sempre fico com esse ponto de interrogação para mim, né? O que significa, há muitos anos, o que Sim. significa, não sei se é esse momento, mas é uma questão que... Eu acho que é uma questão importante. Vou pontuar uma coisa importante, né? Trata-se de um tema, sexualidade e vida sexual, questões Sim, diferentes, é bastante específico e tratado com muito cuidado, sem moralismo, sim, isso é muito importante no cuidado com o adolescente. O teste da gravidez, no adolescentro, era assim, o adolescente chegava num determinado horário, todo dia, e ele podia fazer. sim, Qualquer profissional ali estava treinado a ajudar o adolescente a urinar, botar lá a fitinha e ajudar o adolescente a recepcionar. Os grupos de planejamento familiar que tratam disso, a gente também vai ver mais adiante. sim, Na estratégia de saúde da família, não existem grupos, por exemplo, de planejamento familiar para adolescentes. Então, olha lá, o adolescente fica no grupo de planejamento familiar com a vizinha, o relato deles é muito interessante, onde eles ficam ali eles estão num outro com outros anseios, com outras questões que não combinam muito com aquele grupo. Isso é uma questão importantíssima, sim, né? No adolescentro, os grupos eram específicos, rodas de conversa sim, específicas, os caras pediam, solicitavam, né? As demandas eram claras, sim, a resposta era mais ágil. sim, Percebe? Então, isso a gente ainda está conquistando a estratégia de saúde da família. sim, Mas essa parceria de retaguarda do adolescente sim, é muito importante. Foi uma sim, consideração final do trabalho. Tá sim. bom? Eu vou Lu, Tá. mais adiante. Não sei se eu respondi, vamos, mas vamos à frente. vamos Isso. prosseguir e depois a gente deixa o tempo para as perguntas. Ótimo, deixa eu ver aqui. Me ajuda? Não, eu vou dar conta sim. A estratégia, então, é o primeiro nível de atenção, ela deve estar integrada a uma rede de serviços, tem o CISREG, não sei se vocês já ouviram falar, um sistema de regulação, onde você encaminha para níveis de assistência, secundários, terciários, quaternários, quando entra a universidade, mas isso é uma coisa que, como melhorou? Apesar de bastante, eu me lembro quando foi implantada, muito tempo atrás, eu dirigia um posto de saúde no Vidigal, era um angu. A coisa foi ficando. Então, é esperada essa rede de serviços e que a equipe lide com isso. Essa equipe, cada equipe, isso é interessante, é composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 12 agentes comunitários de saúde, até 12, se responsabilizando por, no máximo, 4.000 pessoas. Isso é, sim, o auge. Em torno de 3.000 pessoas, mas no máximo 4.000.
Lá na Rocinha, como é que era? Eram 3 clínicas da família. Uma lá dentro da Rocinha, que fica perto da UPA, que fica lá, enfim, no meio da Rocinha, e outras 2 no Centro de Cidadania Rinaldo Delamare, ali no prédio. Agora, cada clínica dessas, em torno de 10 equipes. Imagina a complexidade da história. Então, cada clínica dessa. Para a pesquisa, né, eu identifiquei qual equipe atendia um número maior de adolescentes. Foi um critério que eu tive para identificar a equipe que mais interessava. E fui atrás desses profissionais, tá bom? Outra coisa importante da pesquisa é que não foi qualquer adolescente, foi um adolescente mais taludo, entre 15 e 19 anos, a faixa etária entre 10 a 19, e esse adolescente mais taludo, por quê? Porque ele foi mais vezes à unidade, tinha mais chance dele falar do que ele encontrou por lá, só por isso, tá? Ok? O lugar do adolescente na estratégia de saúde da família. Esses pontos aqui, eles são enfocados pelo Programa de Saúde da Família como o que se quer do adolescente na estratégia de saúde da família. Quer um cuidado familiar ampliado, ele quer que a equipe conheça a estrutura familiar, o funcionamento da família do adolescente, promover atividades de educação em saúde, isso aí é importantíssimo, sempre com o adolescente, atividade de grupo, atividade de educação em saúde é uma ação, estabelecimento das parcerias, que a gente já falou, e atividades extramuros, sair, isso é muito gostoso, sair para uma feira, sair para um parque, né? Havia lá um Adolescine, essa era ótima, a gente via filmes e depois debates, e isso até depois ficou com rap, aí era melhor ainda, começavam a botar pipoca no micro-ondas, distribuíam pipoca, a pipoca era a alma do negócio, a discussão ninguém estava muito interessado, o filme, conversavam no meio do filme, mas enfim, era um encontro, né? Isso é muito importante, isso me chama a atenção, eu vou botar até indicadores com interrogação. Não existe indicador para a saúde do adolescente ainda na estratégia de saúde da família. Esse indicador é o que direciona as ações programáticas. E o que acontece? Num processo de trabalho, onde a gente vai ver mais adiante, o profissional está com urgências o tempo todo, se você não tem indicadores para dar conta, ali né? Indicadores que você tenha que alimentar, o adolescente fica invisível. Então, inclusão desse segmento nas análises de situação sanitária. O adolescente, por exemplo, você tem grupos de gestantes, aí você pergunta assim, quantos adolescentes participaram das reuniões do grupo de pré-natal? Não tem, porque não tem os participantes por idade, nem isso. É um garimpo você conseguir qualquer coisa, né, que dê ali, que mostre onde é que o adolescente está. Ficou claro, gente? Que algumas coisas são tão orgânicas que eu... Outra coisa é produzir saúde com o adolescente, é considerar projetos de vida e desenvolver autonomia. Isso é lindo do Ministério, vindo do Ministério. É isso aí que a gente quer. Como é que foi esse adolescente, que projeto de vida terão. Manuel, voltando a Manuel, está fazendo coisas espetaculares na vida dele. Opa, eu fico muito feliz com o Manuel. E desenvolver autonomia. Outra coisa, a participação dos jovens em redes intersetoriais que ofereçam para garantir direitos, né? Tem aqui uma questão bonita do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, enfim, o tempo, se vocês quiserem, eu depois leio o que é esperado que o adolescente tenha como direito. E eu acho que isso a gente, às vezes, esquece. Tá? Se vocês quiserem, eu leio depois, mas vamos lá seguir. Os aspectos do estudo, ele queria analisar as ações voltadas para o adolescente na percepção dos 2 grupos. Eu quis botar o adolescente na história. O profissional, como é que ele estava prestando essa assistência, e o adolescente, como é que estava recebendo. As 3 clínicas da família, na Rocinha,
A Rocinha tem em torno de 65 mil habitantes. Parece uma discussão, tem mais, isso é o censo. Eu não conseguia o dado mais atual, mas, assim, esse é o que eu acho bacana é que enfatizar é que 20% é juventude e adolescente. Olha só, uma fatia é 1/5 da população. Isso é uma coisa para a gente avaliar. A abordagem foi qualitativa. É uma preocupação nas crenças, naquilo que não é dito, nos valores que cada pessoa tem, né, através de entrevistas e de observação minha, participando, assim, perguntando como é que era, com um caderninho, como eu brincava, onde eu anotava, perguntava, de maneira curiosa, que é a nossa. A amostra eram 9 profissionais, enfermeiros e médicos, não incluía auxiliar ACS, né, agentes comunitários de saúde, porque daria um outro recorte. Eu quis fazer um recorte específico, depois eu posso justificar, e adolescentes entre 15 e 19 anos, dos dois meninos e meninas. Percepção dos profissionais, vamos lá. Os profissionais, eles apresentaram duas questões cruciais, né? Que depois a gente vai falar sobre os pontos específicos. Uma era o processo de trabalho, calcado na urgência, né? Estafados, aflitos, e outra, as dificuldades específicas com o grupo de adolescentes. Essa foi, assim, enxugando os relatos, traziam muito isso, né? Por exemplo, uma frase em relação à captação dos adolescentes, né? Aí tem assim, vou ler aqui um relato de um profissional, tá? Em relação ao adolescente que vem para demanda espontânea, quando estão doentes, tá? Tento saber quais são os seus hábitos, saber o que passa ali na cabecinha, e isso demora. Então, é por isso que eu digo que o quantitativo me atrapalha, porque eu tentando alcançar uma qualidade, eu demoro. E se eu demoro, eu não alcanço nenhuma meta. Esse é o processo de trabalho. Outra coisa interessante da captação que eu gosto, olha só, isso é muito... nós vimos isso quando a gente fez a campanha do HPV, porque tínhamos planilha nominal com o nome dos adolescentes, e eles não compareciam. Algo que a gente não entendeu. Muitas adolescentes, naquela época eram só meninas que tomavam, muitas adolescentes não apareceram em lugar nenhum, nem na escola, nem na unidade para vacinar. Aí fomos ao território e também não conseguimos localizar. A gente precisa saber onde estão e por que não se vacinaram. Olha como a capacitação, como a captação é desafiadora ainda, né? Na estratégia. Aí vamos lá para a capacitação técnica. Capacitação é interessante, eu também guardei aqui uma frasezinha. Então, assim, só para pensar, para dizer assim, olha, a capacitação técnica, eu tinha assim, eu não vejo preparo. Olha, eu me formei numa ótima universidade e eu não recebi preparo específico. Eu não vejo preparo. Os adolescentes são muito específicos. Eu tenho muita dificuldade em lidar. Outra. Olha lá. Acho que tenho um pouco de medo realmente em lidar com os adolescentes. Acho que, por não saber lidar com os adolescentes, tem aquela cultura, aquela coisa da maioria da cabeça da maioria das pessoas, que adolescente é difícil, vai falar, ele não vai escutar. Tá? As atividades de prevenção e promoção da saúde, que eles entendem que são poucas, né? Inclusive, disse que conheceu o adolescente, que o adolescente acaba funcionando como um parceiro, um braço, tá claro? É um braço que está ali dando retaguarda para as necessidades específicas desse grupo. E teve um profissional que disse assim,
eu só conheci o adolescente porque uma adolescente veio aqui com violência doméstica. E aí me disseram que eu encaminhasse. Uhum. Então, intersetorialidade, eles não valorizam, não foi dito assim, é um ponto a gente viu importantíssimo e que era pouco citado pelos profissionais, né? Sair da unidade. E atividade extramuro, não era dito. E eles colocaram como um ponto de estrangulamento importantíssimo. Os agentes comunitários de saúde, eles têm pouca resolutividade e eles precisam ser melhor capacitados, tá? Principalmente em relação à demanda do adolescente. Vamos lá. Ana, estou atrasada? Não, acho que eu... Não, são... E os adolescentes? Os adolescentes, muito interessantes, né? Aí, vamos lá. O que eles percebiam? Só iam doentes. Só vou lá doente. Ó. Tem aí relatos deles. Tem muitos adolescentes que falam: chegar na clínica, esperar aquela multidão, não vou. Não vou. Né? Só assim, só vou no risco mesmo, só dor de garganta, de cabeça às vezes, só esses típicos que eu tenho mais. Né? Assim, eles ainda veem a unidade, a clínica da família, com aqueles ares de hospital, né? Aquele ar biomédico que vão para lá para consulta, não é eles não têm um olhar para a clínica da família e nem é um ambiente acolhedor para o adolescente, no momento coisa nenhuma. Preparo das equipes, eles acham, essa aqui eu adorei, gente, olha lá. Deixa eu dizer aqui da espera, não, um pouquinho depois, mas a equipe é boa, essa aqui é boa, olha só. Esse adolescente, o profissional, cansado também, né? A carga de trabalho do médico é puxado, acho que é isso. Teve o Sérgio Cabral que chamou os médicos de vagabundos, isso não se faz, né? Adorei. Então, eles veem os profissionais interessados. Eles só são invisibilizados, mas eles percebem que os profissionais fazem o que podem. A espera demoradíssima e eles não ficam confortáveis, não. Eles ficam muito acanhados. Então, a gente tem uma aqui boa que diz assim... não é sempre gente mais velha. Aí parece que você fica mais sem graça, porque se tivesse algum jovem, eu ia pensar, tudo bem, ela está e eu também estou. Agora, quando tem gente mais velha, assim, tu fica olhando, todo mundo também fica te olhando, eles se sentem extremamente constrangidos, né? A atenção e apoio dos profissionais, sigilo e confidencialidade, isso é uma grande questão. Os agentes comunitários de saúde pros adolescentes são citados como... eles não se sentem... Quer ver? Olha lá. Tratam o paciente mal, expõem a doença do paciente na rua. Isso não pode acontecer, entendeu? Falando para mim. Então, sigilo e confidencialidade é aspecto super importante. E informações sobre as ações desenvolvidas. Eles não se sentem informados sobre tudo que se passa ali. Então, eles, além de... Bom, vamos nós. Alguma coisa, gente? Está aí. Considerações finais. Chegamos aqui num ponto importante. A Dilma Medeiros, que foi a primeira diretora do Adolescente, uma graça de pessoas, agora ela está lá de manda-chuva do programa de saúde escolar. E a Dilma, uma pessoa, uma graça de pessoa. Ela fez, enfim, também uma pesquisa, e ela diz assim: os adolescentes fisicamente saudáveis não fazem parte do repertório das queixas, sinais e sintomas que levam ao diagnóstico e à prescrição, mas, pelo contrário, eles trazem questões de vida, sexualidade, gravidez, violência, morte precoce na violência. E eu acho isso lindo, porque é essa questão que está em jogo, que a gente tem como desafio. Então, é um modelo social que ainda se baseia na apresentação de sintomas,
né? E a gente quer com a promoção cada vez mais, e a estratégia, ela exatamente enfoca a promoção da saúde, a estratégia de saúde da família é a promoção da saúde, mas tem aí os desafios que a gente está vendo. Então, não se limitar só a riscos e vulnerabilidades, né? Ainda são evidentes os desafios para se consolidar a integralidade do atendimento. Integralidade é não só risco clínico, risco ambiental, risco social, risco afetivo. Isso tudo está aí no bojo. Sem visibilidade no dia a dia. Eu adoro isso aí. O adolescente, ele é esquecido, né? Ou ele não aparece? Eu acho que ele é esquecido, não. Convidado, e quando vai aparecer o quê? Que nem um tio meu, não sou fantasma, né? Para aparecer. Então, ele não é lembrado, ele vai aparecer como? Né? O tio meu, muito querido, ele dizia assim, aparece lá em casa e diz, eu não sou fantasma, você precisa me convidar, não sou fantasma para aparecer. Então, o adolescente não vai aparecer, porque ele não está sendo convidado, né? No dia a dia. Estruturar ações mais aproximadas do modelo integral, né? Porque o profissional não está valorizando algumas coisas. É importantíssimo dizer isso, o envolvimento dos profissionais e o interesse dos adolescentes em se aproximar do serviço. Isso eu acho que é um ponto importantíssimo. Isso é um avanço que a gente vê. É um momento de transição, isso é uma consideração. A gente está no momento de transição do modelo assistencial. Então, esses pepinos, esses estrangulamentos, eles são ajustes necessários. É um processo gradual, que esse trabalho aqui, como outros milhares, estão ali só colaborando. Recomendações. O que a gente recomendou no final? Reconsiderar a macro e a micro política do processo de trabalho, não dá para profissional, é uma rotatividade profissional danada, isso atrapalha bem essa assistência, não só do adolescente, tem uma hora que ele não suporta, né? É uma carga em todos os sentidos. Fortalecer essa equipe, né? Com capacitação, com momentos de discussão, criar um ambiente mais atrativo para o adolescente, né? Ele tem um projeto que eu acho lindo em Minas, que eles fazem uma sala de espera, é um projeto de arte. O adolescente chega e espera as consultas, desenhando, produzindo arte. Você sabe quantos adolescentes estão? 20, em média, produzindo arte, lendo, conversando, desenhando, ou, como eles dizem, falando de coisa nenhuma, que é ótimo. Falando de nada, que é muito bom. Buscar informar, criar mecanismos para aproximar com os outros setores, até com o próprio adolescente. Assim, era impressionante como poucos eu me apresentava e como poucos não sabiam. Apesar da gente buscar isso, não interessa, porque é diabetes, é como eles dizem, é diabetes, é hipertensão, é isso, é aquilo. Vamos lá, continuando aqui para acabar. Registros adolescentes, ele tem que aparecer, cadê? Ele está indo aonde? Em que lugar? Estruturar parcerias com as outras instituições, com adolescentes, os dois, o da Maré é mais antigo que o Paulo Freire, é uma graça, enfim. Começaram lá na Maré, a Viviane, a Dilma, é um trabalho muito bacana. Realizar, isso é importantíssimo, avaliações participativas periódicas, que conte com o adolescente do rap. O rap até está mudando muito isso, está entrando dizendo assim, como é que estão? Cadê o adolescente? Cada vez melhor. E o mais bacana, que é ampliar e apoiar o projeto Rap da Saúde. Só para vocês terem uma ideia, nesse grupo do dia 29, eles disseram que foram 10 mil inscritos para participar do curso do REP. Sabe para quantas vagas? 178 vagas. Os adolescentes são escolhidos por critério de vulnerabilidade. Não é aquele mais sabido e aquele mais equipado. Não, aquele mais vulnerável, ele também é escolhido. Porque a gente vê que o projeto também ele tem esse objetivo, que é ali de estruturando com o adolescente aos pouquinhos e trazendo uma coisa.
E outra coisa que eu ia dizer do rap bem bacana, eles recebem uma bolsa, tá? E vão de lá para cá, e vão a conferências, ali o Manuel todo enfarpelado, e no final eu queria botar um videozinho. Ele é um vídeo comprido, eu vou botar um pouquinho só para animar. Foi uma reportagem do aquele Globo, Bom Dia Rio, da Rede Globo, tá? Falando do rap. Eu vou botar no grupo, porque é uma coisa comprida, tem assim, uns 8 minutos. Mas eu vou botar só para animar, pode ser? Sim. Ou vocês já querem perguntar? A gente conversa um pouquinho e depois bota o vídeo. Eu acho melhor. Vai lá. Ana quer falar, Maria Tereza. Vamos lá. Então, vamos abrir para as perguntas, porque são 10h08. Isso. E aí o vídeo Maravilha. a gente pode Obrigada. assistir depois, que eu acho legal ver com calma, né? E tem muita gente aí para perguntar, tá bom? Ótimo. Vamos Rosane, embora. pode falar. Você Pode tirar, acho que já podia tirar talvez eu estou a pedindo. apresentação. Por favor, Eu amor. queria te parabenizar, Luciana, que trabalho lindo, né? Maravilhoso. Me fez lembrar um pouco uma experiência que existe na comunidade judaica, que são os movimentos juvenis, e que meu marido, por exemplo, que não é judeu, ficou muito impressionado, porque é uma atividade que tem todos os sábados, que você vai criancinha, lá você faz arte, esporte, tudo, e depois, com o tempo, você vai assumindo as posições de liderança, né? Claro que tem uma supervisão geral de um adulto, mas esse protagonismo, como você falou, quando os adolescentes se sentem potencializados, porque são construtores de uma realidade, seja ela... eles se reúnem para discutir quais vão ser as atividades do sábado seguinte, ou do domingo, ou de né, no final do ano, que tem viagens, etc. Isso dá para eles um senso dessa construção dessa responsabilidade, de se sentirem potencializados não tão só em ambientes que, ou na escola que tem que obedecer uma lei, ou na família que tem que obedecer. Lá eles são os promovedores, vamos dizer assim, das atividades, da responsabilidade. Isso dá um senso, assim, então me fez lembrar muito que bom que existe esse espaço, né? Que é uma coisa assim, que pena que assim, é restrito a uma comunidade, mas que está avançando aí para o serviço público, e que esse protagonismo é a saúde. Para mim, não tem sai daquele lugar de reatividade, né? Estão sempre reativos e eu sou do contra, ou precisa. Por isso que vem essa coisa do aborrecente, porque tem sempre essa tensão muito grande. E ali não, existe um relaxamento onde o poder ou a potência se manifesta. Então, eu acho que todo esse ligado à saúde, mas ligado à arte, à educação, ao esporte, é a potência que faz com que diminua essa reatividade. Então, super parabéns. Imagina, é uma emoção. Então, Lu, eu fiquei muito feliz de ver o seu trabalho, até porque o Zerinho já foi lá no Rap da Saúde. Opa, eu já me aposentei, né, gente? Em 2018, eu não estou mais lá. A equipe está lá guerreira. Eu fui lá em 2017, quer dizer, bem. Mas eu participo ligada ainda, mas vai lá, fala. Foi uma experiência muito maravilhosa. A Silvia até que me levou, porque a Silvia fez um trabalho também como voluntária no Rap e no Adolescentro, por conta da Mônica Alegre, e eu fiquei muito encantada com a potência do grupo. A gente contou a história do Zero, e aí teve uma menina que foi a mãe do Zero, ela quis dar voz à mãe do Zero. Olha. E foi, assim, um depoimento de uma potência sobre a questão da função materna, da responsabilidade, ela indignada com aquele filho que foge, como assim? Todo meu Então, assim, você conseguia ver ali toda aquele conhecimento e aquela voz que estava falando de coisas muito importantes. Então, eu acho que realmente esse trabalho ele é inspirador. Acho que a adolescência é um lugar muito desnutrido na saúde pública. Eles têm muito pouco espaço para ter voz. E acho que a pandemia ela lançou um alerta muito grande para essa fase do ciclo vital, porque foi o ciclo, foi a época, né, o grupo mais atingido na pandemia. E a gente vê hoje os efeitos do quanto a pandemia interferiu no relacionamento ainda mais dos jovens hoje, para esse isolamento, para essa dificuldade de se encontrar,
de começar sua vida sexual, porque eles ficaram 2 anos distanciados, mudando os corpos, sem viverem isso em grupo, cada um na sua casa. Então, assim, eu acho que hoje esse seu trabalho nos alerta dessa importância e da gente realmente, como profissionais de saúde, pensar em movimentos, em ações, né? Porque eu acredito muito nisso, né? De você poder promover essa reflexão e jogar essa luz para esse grupo que precisa muito dessa assistência e de ter espaço de ser autor, de mostrar sua potência. Então, eu acho muito lindo esse seu trabalho. Parabéns, sua palestra foi maravilhosa. Te agradeço. E assim, reflexão e ação, né, Ana? É isso É aí. aquilo, é Vamos pensar e chamar o agir. som. Vamos chamar isso aí, reflexão e ação. Obrigada, querida. Agora, Maria Tereza. Bom, primeira coisa, adorei o teu entusiasmo, Luciana. Você faz assim com alegria, né? Um trabalho realmente muito lindo. Conheço a Viviane já há um tempão, gosto muito dela também. Agora, eu fiquei curiosa assim, com algumas coisas que eu até anotei aqui. Você teve essa experiência com o adolescente na saúde pública e você tem uma experiência do adolescente no consultório particular. Quando eu trabalhava com gestantes também no consultório particular e na saúde pública, eu via assim, a embalagem é diferente, mas as questões são idênticas. A minha pergunta é se você também vê essa questão. Isso é uma coisa. Nas duas diferentes classes sociais, as duas coisas. Como é que aparece a história da fluidez de gênero, né, da diversidade das orientações sexuais, como é que isso é trabalhado lá, ou como é que isso aparece também no consultório. E a terceira coisinha, assim, como é que é a história do aliciamento para o tráfico, né, nessas comunidades. Opa. Então, são 3 coisinhas aí. Questões. Bom, a primeira é sobre a questão do consultório, e estou com você. Assim, a embalagem, mas o contexto muda, mas as questões da etapa evolutiva são do mesmo jeito, né? Os contextos, né, são sempre, né, clinicamente, na escuta, consideradíssimos, mas o movimento interno é muito parecido. A segunda, a questão do... Sim, eu acho o adolescente era potencialmente, funcionava tratando da questão da identidade, enfim, tudo relacionado à sexualidade, né? Era potentíssimo para isso. Eu acho que o Rap da Saúde tem trabalhado muito isso. Nessa palestra do protagonismo juvenil, eles falaram de projetos lindos sobre isso, sobre gênero, impressionante como eles estão sempre muito ativos. É um desafio para a estratégia de saúde da família. Assim, essa é uma questão importantíssima. Obrigada por você ter colocado, né? Vida sexual e sexualidade. Então, assim, mais uma questão característica de uma parceria importante do adolescente com a estratégia de saúde da família, né? E o RAP, da promoção da saúde. E a terceira, a violência. Sim. A Rocinha é uma coisa importante. A Rocinha, pegando a Rocinha especial, o que também me fez pesquisar a Rocinha por essa razão. Os adolescentes, eles são colocados em condição de risco. Violência, drogas, eles são, sem dúvida. Isso é um assunto assim, muito rotineiro do adolescente no atendimento. Como isso está se dando. Por exemplo, eu me lembrei, tem um pedaço ali embaixo da Rocinha que existe prostituição de adolescentes, assim, crianças quase. Tem uma clínica, uma equipe dentro da clínica da família, eu não estou me lembrando o nome, que essa é uma questão assim colocada dessa equipe, né? E ela volta e meia vinha nos buscar, eu a ele, para atendimento individual, para atuação nesse lugar, e enfim, é assim, é nessa conversa, nesse vínculo. Eu acho que existe sim, mas sempre desafiador. Lógico que são questões em relação à violência muito claro e muito, muito frequente.
Assim, é que nem lagarto, que eu digo, né? Vai mudando de cor. Você percebe, aí você consegue ver no discurso do adolescente que ele está, aí começa a nem isso, nem aquilo, e aí qual é o projeto, aí você vai. Isso você vai com a vivência percebendo. O tráfico é, enfim, é a nossa situação na cidade, que é tráfico, violência. Não sei se eu consegui atender. Sim, Olha, sim, sim. Aqui. deixa eu Obrigada. falar. Eu vou ter que ser aquela chata. Nós temos 12 minutos, então os comentários têm que ser breves, tá? Chamando aqui Ricardo Cruz para nos ajudar, Que ok? bom, Ana. Eu tenho que sair 10h30 sharp, tá? Sim, tá. Silvia, Adorei o Sharp. Vou passar a usar a Ana agora, Sharp. sharp. Vamos lá, Sou eu agora, Ana? Silvia. Oi, Luciana. Eu, infelizmente, cheguei uns 15 minutos. Tem um monte de coisa para falar, mas não vou falar tudo. Mas eu cheguei uns 15 minutos atrasada e não, infelizmente, e eu não entendi exatamente da onde veio esse trabalho exatamente, qual é a sua posição, qual é a sua função dentro desse processo todo do adolescente na saúde pública, municipal e no adolescente. Mas trazendo para a minha experiência, eu sou amiga da Mônica Alegre e faço um trabalho de facilitação de escolha profissional, que é uma maneira de trabalhar em que o jovem é o protagonista, a gente facilita, a gente dá instrumentos, a gente leva exercício, enfim. E aí eu levei esse trabalho lá para o adolescente Paulo Freire e com os jovens do rap. E amei o trabalho. Eu acho um trabalho do rap, isso engraçado, porque isso que eu estava querendo saber exatamente quando você foi, porque eu estive lá de 16, 17, até quando terminou. Acho que agora eu acho que está sendo reativado, mas houve uma interrupção, se eu não estou enganada, lá em 2018, 2019, O quando projeto é Crivella, as bolsas, Crivella. não é? Foi, Quando o foi. Crivella entrou, esvaziou, e foi quando eu me afastei de Foi lá. sujo. Até tentei buscar os jovens do Ayrton Senna, da escola, bom, enfim. E eu fiquei encantada com o trabalho. Eu pude, nesses anos, eu fiquei 2, 3 anos, não posso precisar, eu pude acompanhar o crescimento emocional como pessoa desses jovens, porque eles têm um potencial muito grande. E ali é um espaço que essa potência é reconhecida e é um espaço para ela se expressar. E eu fiquei muito triste quando eu tive que me afastar o esvaziamento que teve, né? Então, eu queria saber, primeiro, se você estava lá nessa época e a gente não se encontrou. Não. Segundo, como está hoje o rap da saúde? Eu acho que, respondendo rapidinho, eu devo ter saído um pouquinho antes de você entrar. Não teria como nós não nos encontrarmos, Silvia. Eu ia lá uma vez por semana, mas eu ficava, eu acabei ajudando a atender jovens, enfim, Sim, fiquei como voluntária fazendo uma parceria com a Mônica. Eu acho que eu devo ter entrado assim, a gente pode perguntar à Mônica um pouquinho antes de você Ter sair. saído um pouquinho antes. Um Mas você pouquinho trabalhou antes. no Paulo Freire? No Paulo Freire. Ai, que legal. Lá no Poxa, que adolescente. pena que a gente não se encontrou. Foi. Eu fiquei E você lá. sabe hoje como está? Hoje, sim, sei, é isso. São 178 adolescentes no rap, atuando no rap. As bolsas voltaram, né? Ah, tá. E eles estão E muito eles atuantes. continuam divididos, Mesmo Rocinha, formato. Botafogo, Isso. cada lugar um grupo. Isso. Sim, Eu vou eles estão conversar com a voltando. Mônica para saber como é que foi a Maravilha, divisão. maravilha para ela. Então, vamos Tá lá. bom, muito obrigada, adorei. Olha, estou muito feliz Imagina. de ter notícias desse trabalho, maravilhoso. Isabel. Deixa eu ver se eu toco. Bom, trabalho espetacular. Eu vou perguntar uma pergunta assim rapidinho, porque temos pouco tempo. Como é que é feito o convite? Quer dizer, como é que faz que
essa garotada saia do modelo de ter que ir porque está doente e ir para uma coisa social. Ontem eu vi uma orquestra sinfônica, enfim, maravilhosa, feita com adolescentes de comunidades, e como que eles saem, assim, pela música, ação social pela música, como eles saem do problema do tráfico, assim, famílias que têm 3 filhos no tráfico e um toca um violino maravilhoso, sabe? Assim, um espetáculo, o trabalho que a Fiorella Bel, faz. a gente não, eu digo muito isso, me chama um pouco de, é porque é você. Eu digo, não, tem muitas experiências riquíssimas. Eu acho aquele projeto, por exemplo, Dance para Não Dançar, eu acho aquele projeto a coisa mais linda do mundo. Aquelas meninas, o teatro, havia o teatro no adolescente, uma época, que força que não tinha, e outros milhares de projetos que a gente não conhece, mas que funcionam sim, e que são muito potentes. Eu acho que é isso que a estratégia precisa também valorizar, conhecer, contar com esses projetos. Contar com esses projetos. Porque agora não é fácil, porque é um processo, aquela micropolítica e macropolítica. É uma coisa complicada, o profissional está com 1000 questões e, né, é isso. Eu acho que é um desafio, e é por aí. A gente vai melhorando, eu sempre acredito. Eu acho que a gente precisa avançar. E como é que é feito o convite para a garotada ir para o adolescente? É um edital, é para ir para participar do rap, do adolescentro. Muitos já conhecem, já conversam. Antigamente, quando o adolescente oferecia a assistência, né, clínica, etc., os adolescentes eram encaminhados das unidades. Eles chegavam na unidade e diziam assim, seu lugar não, é lá no adolescente. Ele ia. Então, ali passava seu lugar dele. Sim. Entendeu? Assim, mas então tem alguma ajuda financeira também que faz com que eles possam dispor desse tempo para isso? Aí o Rap da Saúde é outro projeto. O Rap da Saúde tem um edital que chama, os caras se inscrevem, eles são selecionados, e aí foram 10.000 inscrições. Imagina, que trabalho foi selecionar isso. 178 só foram aceitos. E aí recebem uma bolsa. O grupo é muito reduzido, né, para a população enorme. Né? Mas o trabalho lindo. A gente tem que ampliar isso, sempre ampliar. Né? Eu tenho muita vontade de voltar, eu tenho vontade sempre de voltar, mas eu vou voltar. Realmente é disponibilidade mesmo, não é disposição. Gente, temos 5 minutos, tá? Tá. Heloísa. Oi, Luciana, parabéns, parabéns. Assim como você, eu também sou apaixonada por adolescentes. Desde que eu iniciei a terapia, não é? Me formei, eu iniciei pela orientação vocacional. E isso eu faço já há 27 anos. E hoje eu dou o nome de Projeto de Vida e Carreira. E na linha de expandir o consultório, a minha presença no consultório, eu estou formatando um grupo terapêutico para pais, avós e cuidadores. E o nome é Adolescência Sem Dramas e Traumas. Que bacana! Porque é na mesma linha de valorizar os adolescentes. Eu sou advogada de adolescente, porque eles têm esse potencial, tudo que você falou. E esse trabalho é 8 encontros para os pais escutarem, é baseado em neurociência, nas técnicas do coaching, psicologia, para o quê? Para capacitar os pais a promoverem o desenvolvimento dos seus filhos e, principalmente, a autorresponsabilizar os adolescentes sobre as suas escolhas, sentimentos e emoções, porque é isso que eles precisam. Espetacular. Lá eu fiz e era uma delícia, era uma roda de conversa com pais. Isso pegou, foi um barato. Foi muito legal essa roda de conversa. Foi uma época muito boa. E isso foi uma pedido dos pais. Isso que é mais bacana ainda. Maravilhoso. Então, agora, Ethel e Dani, vocês têm 3 minutos. 30 segundos. Pode ser bem rapidinho, Luciana. 1 minuto e meio. Vou ser bem rapidinho, adorei. E aí eu fiquei com uma questão que eu acho que é a questão da macropolítica,
que a escola poderia ser a grande parceira disso, né? Do adolescente, né? A escola poderia ser o grande. Ela tem todos esses problemas com os adolescentes e tem um pepino na mão, porque também não sabe muito quais são as estratégias para lidar com isso, quais os recursos, né? E é muito difícil essa ponte, né? Enfim, eu fico pensando que é muito difícil, né? E a outra é uma pergunta mesmo: quem capacita o rap para a saúde? São os que já viveram ou são os profissionais? São os profissionais e os que já viveram. São os profissionais e os que já Tem viveram. um curso de capacitação. Eu O cara sei, não você entra falou, vivo. mas quem está capacitando? São os atuais ou são os Não, profissionais? os adolescentes entram ali, sim. Entram ali, Sim. né? Principalmente os mais sabidos, mais Sim. vividos no Estão projeto. mais ali dentro da história. Mas eles entram também na capacitação, mas Sim. profissionais também. Sim, sim. Bacana, Dani, parabéns, hein? Política pública está aí, né? aí. Dani, Então, primeiro é realmente o trabalho da Luciana de pesquisa é incrível, eu acho que apontar, porque a pesquisa relacionada ao que se vive, né? Ou seja, apontar questões, inclusive também desvelar situações, né? Tirar o véu daquilo que está acontecendo e as pessoas não estão vendo, né? Isso é a importância da pesquisa. Fundamental, Dani. Fundamental, né, que aconteça junto, né, com a prática, né, social, né, que é o trabalho. Então, eu acho que o que aparece aqui, muito destacado, é a importância dos espaços de convívio, né? Ou seja, o adolescentro, ele mostra isso, né? Aquele espaço de que aparentemente se faz nada, né? Eu até lembrei daquele Domênico de Masi que morreu agora há pouco, né? O nada é tudo, né? É aquela possibilidade de se conviver e desse convívio construir soluções conjuntas que são eficazes porque partem dos contextos e da mobilização que a comunidade faz e que permite muitas vezes permanecer, muito embora as políticas públicas às vezes sejam, né, muitas vezes descontínuas. Essa é um grande problema, né? Às vezes alguns, né, governos mudam, às vezes até mesmo dentro do próprio governo, os grupos de poder mudam e promovem a descontinuidade de trabalhos cujas soluções estão mostrando que são boas, né? Que estão indo de encontro com a demanda, que é o que você está falando, né? A gente fez isso muito a vida toda, e essa relação que a Ethel fala, né? Por exemplo, no governo Brizola, eu não sou brisolista, não estou fazendo falando de governos em si, mas eu estou mostrando que muitas vezes essas relações entre o centro de saúde e escolas, né? Em Magé, por exemplo, o centro de saúde ficava de um lado e do outro lado da rua uma grande escola, né? Então, a gente fazia muitas vezes a aproximação, que é isso que você está falando, né? A aproximação dos adolescentes, dos profissionais, as aproximações, né? Quando você promove o convívio, né? A possibilidade de diálogo, né? Então, essas parcerias são muito potencializam as ações e tornam elas efetivas, né? Então, isso é a vida da gente, né? Como a Maria Tereza, você mesma disse, né? Adolescente é adolescente no consultório ou em qualquer lugar. O teu trabalho mostra que, como adolescente, para ele, a vida em grupo é importante e como, de repente, isso foi cortado por várias situações, seja a questão da pandemia, que é uma doença que nos assolou a todos, mas também as outras doenças sociais, não é? Que Sim. fazem a Sim. gente adoecer, né? Isso. É isso. Parabéns, obrigada. Então, gente, Lu, muito obrigada. Foi sensacional. Você Imagina. incrível. Muito obrigada por ter se disponibilizado a dar essa manhã maravilhosa para a gente. Te agradeço muito. E, como eu disse, gente, infelizmente tenho que partir. Terei que ser sharp.
Tá. Eu só queria dizer, Ana, obrigada, estão mandando chats tão carinhosos, obrigada por isso. Imagina, é um prazer estar aqui. Eu acho que tem questões, né? Até o próprio adolescente, só aqui para fechar, ele tem muitos desafios. A Mônica, por exemplo, nós conversamos, ela é desanimada, porque realmente é um pouco, não é um. A gente está falando aqui de aspectos positivos, negativos também, a gente falou como as coisas estavam, mas o dia a dia é, de fato, bastante desgastante e é desafiador. Eu acho que não é bobinho. Não. É difícil. O difícil é o fácil com detalhes. É um dia a dia cheio de detalhes, né? E cada dia é um dia diferente. Então, dizer que a gente precisa avançar nesse olhar que a Dani disse, nesse olhar de É um trabalho ampliado. que exige tenacidade. Isso. Porque se Isso você mesmo. ficar olhando os golpes, você desanima mesmo. Exatamente. Isso aí. Beijo no Beijo.